Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos na nossa classe de catecúmenos nesta quarta-feira. Hoje, continuando a nossa lição da semana passada, a lição de número 12, que era sobre o batismo, o qual nós estávamos estudando. Hoje, mais precisamente, nós vamos ver um pouco mais sobre o significado do que é esse rito dentro das Escrituras Sagradas como ordenança de Jesus Cristo para as nossas vidas. Semana passada nós vimos o significado do batismo e quem deve receber o batismo, à luz das Escrituras Sagradas e também dentro do nosso contexto reformado, dentro do nosso contexto presbiteriano também, de governo, de instituição, de forma doutrinária, embasada nas Escrituras Sagradas. Hoje nós queremos falar sobre o modo de ministrar esse batismo. No sentido mais presente, essa lição de número 12, o batismo, e mais precisamente a forma que nós, como igreja presbiteriana, nós realizamos, que é de fato o batismo por aspersão. São três, de fato, e nós vimos no encerramento da semana passada a forma de batismo que nós temos. O modo que se faz entre as igrejas evangélicas. O primeiro deles é a aspersão. A aspersão é nada mais do que o ato ou o efeito de aspergir ou de espirrar água, ou outro líquido, mais no sentido mais de aspersão nesse sentido, de espirrar. Segunda forma de batismo que nós temos é a forma chamada efusão. Efusão é o ato ou efeito de efundir-se ou de derramar água sobre algo. Nesse sentido, você pega a água e derrama naquilo que você está então passando por essa questão de rito batismal. A gente vai entender que o rito batismal não é simplesmente o rito que nós entendemos à luz das Escrituras Sagradas. No Velho Testamento havia formas de batismo. E a terceira forma de batismo que nós temos é imersão. Imersão é o ato ou efeito de emergir, de afundar, totalmente, de submergir aquilo ao qual nós estamos então fazendo passar por esse processo. Nós, como IPB, como eu já disse inicialmente, nós fazemos o batismo por aspersão, embora nós venhamos a reconhecer a validade dos outros duas formas de batismo. Ou seja, se uma pessoa quer tornar-se membro da nossa igreja e passou pelas outras formas de batismo dentro de um contexto evangélico, de uma igreja que vive as doutrinas embasadas nas Escrituras Sagradas, que são reconhecidas também pela nossa igreja, essas pessoas não precisam passar novamente pelo batismo. Ela foi batizada por imersão e quer vir estar conosco, dentro de uma denominação que assim o fazia. Nós vamos ver essa denominação, vamos ver como essa denominação é à luz da palavra de Deus na sua doutrina, e se a sua doutrina não fere conceitos bíblicos, nós recebemos sem precisar passar pelo rito do batismo novamente. Mas, e por isso que a IPB, embora batize por aspersão, mesmo assim vamos entender, porque nós falamos aspersão, que é aspergir, e muitas vezes nós usamos de fato a forma de efusão. Mas o nosso batismo é por aspersão. Nós reconhecemos a validade dos outros dois. De que forma? Os outros dois modos podem estar no contexto bíblico, podem ser vistos à luz da Bíblia. De forma doutrinal, à luz da denominação, ela pode ser vista. A nossa razão de batizar por aspersão. Por que a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza por aspersão? Porque outras igrejas reformadas históricas também batizam por aspersão. O primeiro motivo é este. A imersão
não está estabelecida como única forma de batismo nas Sagradas Escrituras, em especial no Novo Testamento. Não podemos dizer que isso daqui é a única forma de batismo, como às vezes algumas denominações querem dizer que sim, é somente dessa forma, né, que existe o batismo nas Escrituras Sagradas. A gente vai ver que não é bem assim, e não é assim que nós entendemos também. Não há então qualquer referência categórica sobre esse assunto no sentido doutrinal. Dentro da doutrina dos apóstolos, não há nenhuma forma estabelecida que eles falaram, não, o batismo é só desta forma. Não há como nós olharmos isso nas Escrituras Sagradas, né? Essa é a primeira questão que nós temos. A segunda questão que nós temos é, batizar não significa somente submergir. Essa palavra batizar, batismo, ela não se traduz simplesmente por submergir, né, ou mergulhar por inteiro, mas também é molhar, lavar, derramar e aspergir, né, onde nós vamos ter o quê? Aspersão, e nós vamos ter também efusão. A palavra batizar é um termo que identifica o sacramento, né? Não o modo de aplicar o sacramento. Batizar é um termo para identificar, né, aquele rito que nós estamos vivendo ele, ou estamos passando por ele. Mas não necessariamente que isso é o que? A forma, o modo de nós aplicarmos esse rito, né? Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos, como exemplo, pegar ali o texto de Mateus, capítulo 15, verso 2, né, quando nós temos aqui a questão de batismo, né, e o texto vai dizer, porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem. Lavar as mãos aqui originalmente, né, está dizendo, eles não se batizam, eles não fazem o ritual de um batismo, de lavagem como deveria ser. A gente vai ver à luz do Velho Testamento, né? Isso daqui é batizar, né? Então nós precisamos entender que esse rito já era presente no Velho Testamento e era uma forma do povo do Velho Testamento viver algumas formas, alguns modos desse rito na sua vida. Um outro texto, Marcos capítulo 7, verso 3 e 4, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, né, algo que era tradição no Velho Testamento, dizem, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, né? Eles não comem sem lavar, lavar no sentido de batismo, né? Esse sentido, rito que eles tinham em relação à forma de se colocar diante da mesa, por assim dizer, e fazer a sua refeição. Nesse rito, quando nós falamos em lavar as mãos, normalmente, agora a gente vive um processo de pandemia, se fala muito em higienizar as mãos, do punho, né, às mãos. Esse não era o rito. O rito era daqui em diante, ou seja, do cotovelo, né, até as palmas das mãos, era esse rito que eles estabeleciam. Depois que assim o fizessem, eles estavam aqui de forma mais purificada para poder comer os seus alimentos, né? Essa é a segunda questão que nós temos então quando fala que precisamos entender que batizar não é somente submergir. Eles não se lavavam inteiro, eles faziam um ritual para esse momento. Terceiro lugar, todas as cerimônias... Opa, desculpa, mais um texto aqui. Eu passei Lucas, passei Mateus. Não, desculpa. Lucas também, capítulo 11, verso 38. Quando voltam da praça, não comem sem aquele rito que eu acabei de dizer, sem batizar ou sem lavar. E há muitas outras coisas que recebem observância, como o quê? Batismo também, lavagem de copos, jarros, vasos, metais e camas. Tudo isso daqui era observado como rito de batismo, né?
Tanto o batismo dos copos, dos jarros, de vasos, de metais e de camas também. Que nós temos isso como algo que fazia parte da tradição dos anciãos, que vinha lá do Velho Testamento. Então nós não podemos dizer que tudo isso aqui é um rito único de batismo, onde tem que se submergir todas essas coisas para que elas pudessem tornar-se purificadas. Mas continuando então, Lucas capítulo 11, verso 38 também, o fariseu admirou-se de ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer, ou não tinha se batizado antes de comer, porque Jesus não estava seguindo o rito dos anciãos, e o fariseu, doutor da lei, estava olhando para isso e achando estranho que Jesus não fazia aquele rito. Terceiro lugar, todas as cerimônias de purificação dos judeus então eram feitas por quê? Por aspersão. Nós precisamos olhar para isso. Batizar é sinônimo de lavar, no texto grego. Mas as cerimônias de purificação dos judeus eram feitas por aspersão. Tudo aquilo que nós vimos com relação à cama, principalmente, alguns tipos de móveis, eram feitos por aspersão. E a raiz do cristianismo é o quê? A nossa raiz do cristianismo é judaica. Então, judaica segue-se o quê? Alguns preceitos, algumas formas, alguns modos que eram do Velho Testamento. Como, por exemplo, Números capítulo 8, verso 7. Diz a palavra de Deus, façam o seguinte para purificá-los. Você aspergirá sobre eles a água da expiação, rito de batismo, aspergir água para a expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles, lavarão as suas roupas e se purificação, é um rito de purificação, e esse rito de purificação tinha a ver com a forma de batismo. Qual a forma? Aspersão, que nós vamos ter. Números 19, 13, 18 e 19. Todo aquele que tocar num cadáver de uma pessoa e não se purificar, porque quem tocasse num cadáver era impuro, ele precisava se purificar, e a forma de purificar aqui era batismo nesse sentido, contamina o tabernáculo do Senhor, e essa pessoa será eliminada de Israel se não passar pelo processo de purificação. Qual o processo de purificação? A água purificadora não foi aspergido sobre essa pessoa, ou seja, o batismo não aconteceu. Ele tocou no defunto e ele não fez o quê? Não aspergiu água sobre si. Batismo, batismo de aspersão. Embora muitas denominações nos questionam a nossa forma de batismo, está nas Escrituras Sagradas desde o princípio. Sobre essa pessoa ficará impura, a sua impureza ainda estará nela. Prossegue, o mesmo texto ainda de Números capítulo 7, verso 19, 13, capítulo 13, desculpa. Um homem puro pegará o hisopo, vai molhará aquela água, naquela água e aspergirá. A forma então que nós temos de aspersão, voltando, tocou num cadáver, se contaminou, ficou impuro, precisa se purificar. Para se purificar, precisa de uma água purificadora. E essa água purificadora precisa ser aspergida. Nós vemos, então o homem vai, para ficar puro, o que ele precisa? Pegar o hisopo, vamos por assim dizer, pegar algo para molhar naquela água, e pegar agora aquele hisopo que está com a água e fazer o quê? Aspergir. E aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio, sobre todas as pessoas que ali estiveram. Para quê? Para que torne-se purificado. O batismo aqui de aspersão está onde? Sobre a pessoa? Sim. Mas está também sobre o quê? Sobre utensílios e sobre a tenda, ou sobre a casa. Imagine se a forma ritual aqui fosse exigido no Velho Testamento,
que o batismo deveria ser por imersão somente. Então aquela casa teria que ser colocada dentro da água por inteiro. Quando isso iria acontecer? Nunca. Então, purificação não aconteceria nesse caso. Precisamos olhar à luz das Escrituras Sagradas antes de nós questionarmos certas formas rituais que outras igrejas estabelecem à luz da Palavra de Deus. Hebreus ainda continua. Também a aspergirá sobre quem tocar nos ossos. Lembra que a gente está falando lá do defunto. Aspergirá sobre quem tocar nos ossos em alguém que foi morto, ou morreu, ou numa sepultura. Vamos pensar, você vai lá na sepultura, prestar ali a sua homenagem, que assim seja, ao morto. Você sai da sepultura, você precisa do quê? Batismo, aspersão. Essa era a forma ritual do Velho Testamento. Eles estavam no livro de Números, capítulo 8, verso 7, no capítulo 19, verso 13, 18 e 19, que nós vimos aqui. Mas no Novo Testamento nós vemos ainda essa figura de aspersão lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 9, no verso de número 13, diz assim: Hebreus 9, 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne. O que Hebreus está falando? Batismo, aspersão, ritual. Ritual do que? O sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados. Imagina aqui esse sentido se fosse por imersão somente, como regra para tudo na vida do povo de Deus do Velho Testamento, de forma a estarem se purificando. Teria que fazer o que com a pessoa? Batizar com sangue, de bodes ou de touro e as cinzas de uma novilha. Teria que jogar como todo sobre si, ficar inundado sobre isso. Nós vemos que o ritual era aspergir, e aspergir era apenas nesse sentido, então, espirrar sobre aquela pessoa, sobre aquilo que fosse purificado. Os batismos judaicos, e agora eu chamo a atenção nesse sentido, os batismos judaicos lá do Velho Testamento, e que o Novo Testamento vai lembrar disso, eram por aspersão em sua maioria. Eram dessa forma que eram feitos. Essa é a terceira coisa então que nós precisamos ver. As cerimônias de purificação dos judeus eram feitas por aspersão. Quarta coisa que precisamos ver também, o revestimento com o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas, 120 homens, fora mulheres, que estavam reunidos ali no cenáculo, aguardando esse revestimento como promessa de Jesus Cristo para a vida deles. Eles estavam ali em oração, foram revestidos do Espírito Santo. E esse revestir do Espírito Santo no Pentecoste, ou naquele Pentecoste, que nós conhecemos como batismo com o Espírito Santo, eu prefiro a palavra revestimento, porque João vai falar que quando Jesus ressuscitou, esteve com os seus discípulos, na sua ressurreição, e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E depois sim Jesus fala: agora vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Então vamos falar, o batismo seria anterior nesse sentido, com relação, aqui estamos no revestimento, mas usamos essa expressão como batismo do Espírito Santo, em muitas formas de interpretação. O que aconteceu ali? Foi um derramamento e não uma imersão. Línguas como de fogo parecem mais simbolizar o quê? Aspersão do que imersão. Eles não foram inundados por línguas como de fogo, e não línguas de fogo também. A gente precisa entender bem o texto. Como de fogo.
né, porque eles foram revestidos do Espírito Santo para eles levarem a palavra de Cristo e levarem as pessoas a tomar duas decisões, né, ou receber Cristo ou condenação sobre suas vidas. Né. Que farei, irmãos? Depois a gente vai ver lá no primeiro sermão que nós vamos ter após isso, Pedro falando, e Pedro fala, arrependei-vos. Né. Isso é línguas como de fogo mesmo, né, no sentido de trazer, né, a resposta para o nosso pecado e também a resposta para aqueles que não querem receber essa tão grande salvação. Não línguas de fogo, como de. Por favor, vamos entender bem o texto. Então nós vemos ali, né, um derramamento não por imersão, né, era inconcebível imersão nesse sentido. Né, tanto é porque, se nós olharmos para a resposta desse texto, nós vamos ver lá em Joel capítulo 2, verso 28, no seu início, que era a promessa. A promessa era o quê? E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Derramarei no sentido de aspersão. Né? Vou derramar, né, o meu espírito. Algo que aconteceu lá em Atos, tanto é que Pedro, quando ele vai fazer o seu sermão, ele fala justamente sobre esse texto. Está lá em Atos capítulo 2, verso 17. Essa é outra razão também, porque nós entendemos que a aspersão é uma forma bíblica de batismo, porque aqui, embora aqueles que delegam essa questão de que Pentecostes é batismo do Espírito Santo, beleza, se é batismo do Espírito Santo, vamos interpretar a forma desse batismo, então, à luz das Escrituras Sagradas. Né? Quinta parte, com relação a isso. Existem referências que apontam para o simbolismo do batismo com águas na forma de aspersão. Existe texto que vai falar sobre isso? Começando lá com o profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 5. Então aspergirei água, ou não? Imersão. Não vou imergir água sobre vocês, vou aspergir água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Se não existe aspersão na Bíblia, como que nós vamos conceber essa interpretação bíblica para as nossas vidas de pureza? A purificação se dá aqui, nesse caso, por aspersão. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, Pedro escrevendo às igrejas, né, dispersas, né, sobre a face da terra, aos eleitos, ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vamos pegar esse texto e falar imersão do sangue de Jesus Cristo. Para nós sermos eleitos, então precisaríamos o quê? Ser imersos pelo sangue ou ser aspergido pelo sangue? O derramar do sangue de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Né? Aspersão e não imersão. Continua, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. E todos em Moisés foram batizados. Lembra quando o povo de Deus passou pelo mar de juncos, ou o mar vermelho, como nós assim dizemos, em terra seca, que o mar se abriu e eles passaram, aquela passagem interpretada também simbolicamente em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, diz que todos eles foram batizados naquele momento, tanto na nuvem como no mar. Né? Ou seja, esse batismo teria que ser de que forma? Por imersão? Quem foram imergidos foram aqueles que depois tentaram passar lá, que foram o exército de Faraó, quando o mar se fechou e eles morreram todos. Foram batizados em Moisés, no mar e nas nuvens. Então nós temos que entender, à luz da palavra de Deus, como esse batismo então ocorreu. Mais outro texto, Hebreus 12, verso 24. Jesus Cristo como mediador, e a Jesus como mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Sangue de aspersão, falando sobre o que Jesus Cristo fez por nós na cruz.
né? Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, muitos dizem, ele não teve tempo para se batizar e foi salvo. Ele foi batizado pelo sangue de Jesus Cristo, né? No sentido de aspersão, né? Aí nós vamos entender melhor o ritual também do batismo. Essa é a quinta questão que nós precisamos ver. Existem referências que apontam para o simbolismo do batismo com água, na forma de aspersão. Mas nós temos ainda uma sexta questão que nós precisamos ver. As Escrituras também demonstram que o elemento do batismo, ou seja, água, deve ser aplicado ao sujeito, pessoa, e não o sujeito, pessoa, ao elemento água. O que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que o elemento é a água, mas não é a forma. A água não dá a forma, o elemento é a água. Quem dá a forma? A pessoa. Vamos lá. Lucas capítulo 3, verso 16. João falando, eu na verdade batizo, e ele está falando sobre batismo, a vocês com água, o elemento, água. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará. Forma. Com o Espírito Santo e com fogo. Aonde está a água aqui? Nós temos a forma. Nós não temos aqui o quê? O elemento. O elemento seria Jesus Cristo, que viria trazer para nós o Espírito Santo e também viria trazer para nós fogo, e nesse fogo, que não é fogo do Espírito como alguns gostam de interpretar. Ele veio para batizar com o seu Espírito, derramar o seu Espírito sobre toda a carne, como nós vimos lá em Atos capítulo 2, mas ele veio também para trazer juízo. O seu batismo é dessa forma. Jesus veio para trazer essas duas questões sobre a face da terra. Atos capítulo 1, 5. Porque João, na verdade, batizou com água. Ele tinha o quê? A forma que ele utilizou para batizar, o elemento era a água. Ou seja, a forma que João quis batizar foi no Rio Jordão, aonde ele fez ali o ritual. Poderia ser por imersão? Poderia. Poderia ser por efusão? Poderia. Poderia ser por aspersão? Poderia. Ele batizava, simplesmente isso. Com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Dentro de poucos dias, Jesus Cristo estava falando o que iria acontecer lá em Pentecostes, que eles foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, desceu sobre eles o que? O poder do Espírito, como revestimento do Espírito sobre a vida deles, e eles passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus e anunciar também o quê? O juízo de Deus. As duas coisas vão caminhar junto. Por isso, línguas como de fogo, porque Jesus veio para trazer o Espírito Santo e trazer também fogo. Essas duas questões. Ou você recebe Cristo, ou você vai ser, recebe Cristo e vai ser, não vai ser condenado, vai ser justificado, ou você nega Cristo e vai ser condenado. E o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos isso, que é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então vamos interpretar os textos à luz da palavra de Deus como um todo também, não pegar simplesmente textos isolados para nós fazermos interpretações isoladas da palavra de Deus e depois acharmos que nós somos mais espirituais do que certas pessoas. À luz da palavra de Deus é que nós devemos entender todas as coisas. Sim, na palavra de Deus nós somos cristãos. Fora da palavra de Deus nós não somos cristãos, não, por querer fazer o que nós achamos que é melhor para a nossa vida individual. Quem não sabe viver a palavra de Deus e não sabe reconhecer a palavra de Deus como um todo, precisa ainda de conversão, à luz da palavra de Deus. Continuando, Atos capítulo 10, verso 47. Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Aqui estamos na casa de Cornélio. Cornélio recebeu também o revestimento do Espírito Santo. Sobre ele veio o quê?
o revestimento, o batismo do Espírito Santo. Agora ele queria o quê? Passar pelo ritual do batismo, com águas, né, dentro da casa dele, né, onde não havia rio. Problema? Problema sério, né? Porque aqui teria que ser ou efusão ou aspersão, e não imersão. Né? Precisamos entender. O elemento é a água, né? É isso que o sexta questão que nós estamos vendo. O elemento de batismo é a água, que deve ser aplicado ao sujeito pessoa. Né? E nesse sujeito pessoa, então, existe o quê? A forma de rito a ser aplicada, e não o sujeito pessoa ao elemento de água. Né? O que nós precisamos entender, a pessoa é importante, né, nesse rito. Não o rito que vai fazer a pessoa importante nesse momento. Por isso o elemento é água e não a forma. Por isso também a igreja presbiteriana adotou como regra o batismo por aspersão à luz de textos do Velho Testamento e daquilo que se seguiria também em alguns momentos também na vida da igreja primitiva que a gente vê no Novo Testamento. Né? Por isso nós aplicamos. Aplicamos também por ser um método também higiênico, mais organizado e por fato, conter mais referências sobre essa forma do que as demais formas na Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Sétima questão. Muitas das referências a batismo no Novo Testamento favorecem também a aspersão como um modo utilizado pelo quem? Pelos apóstolos. Muitas das referências agora no Novo Testamento servem. Por quê? Olhando para o contexto e para as circunstâncias de quando o Evangelho começa a crescer, a ganhar forma, né, e começa a se expandir, nós vamos ver que há muitas impossibilidades para a imersão. Capítulo 9, nós vamos ter ali Paulo sendo batizado. Lembra quando Paulo, a caminho de Damasco, ele perseguindo Jesus Cristo ainda, Saulo, né, no capítulo 9 vai falar que ele está aguardando Ananias chegar até ali, né, porque ele está cego, né, não que ele caiu do cavalo, mas ele caiu na presença de Jesus Cristo, diz o texto. Né, o cavalo alguns colocam ali como queda, mas o texto também não diz isso, então vamos para aquilo que o texto diz. Né, ele estava a caminho de Damasco, Jesus chega e se apresenta a ele, e ele cai por terra. Vamos falar, a forma que ele estava naquele momento não sabemos, mas ele cai. Né, e a partir desse momento que ele reconhece Jesus também, né, ele fica com os seus olhos vendados para a vida normal humana. Né, ele fica cego, por assim dizer. Né, há uma escama sobre os seus olhos agora. Né, e ele vai para o seu quarto, para uma casa, e ali ele fica aguardando, né, que venha uma solução sobre sua vida. A solução seria Ananias, que Deus manda ir até lá e orar por ele, né, para que ele pudesse voltar novamente a enxergar. Né. E é interessante que quando Ananias vai no quarto onde Paulo está, capítulo 9, versos 17 e 18 de Atos, aonde não tinha piscina, aonde não tinha rio, né, o texto é bem claro em dizer, na mesma hora Paulo, né, se levantou do seu leito, da sua cama, e pediu o batismo sobre si, e ali ele foi batizado. Como? Por imersão? Muito difícil ter sido por imersão. Essa é uma verdade. Atos capítulo 2. Foram batizados depois que Pedro, né, pregou aquele primeiro sermão totalmente teológico. Tem gente que não gosta de sermão teológico, gosta daqueles sermõezinhos mais light ou mais belezinhas, humanamente falando. O sermão de Pedro foi especialmente teológico. Ele fez todo um apanhado teológico sobre Jesus Cristo, e o povo não era ignorante não, porque o povo entendeu. 3.000 pessoas se converteram a Cristo. E nessa conversão de 3.000 pessoas, nesse dia, na cidade de Jerusalém, onde não havia rio que passasse sobre essa cidade, e não há ainda, né, não tinha um local
né, para que pudesse 3.000 pessoas ser batizadas naquele momento. Qual seria a forma de batismo? Imersão? Muito difícil ter sido imersão. Né? Nós precisamos olhar aí à luz da palavra de Deus. E principalmente, podemos dizer, havia várias piscinas em Jerusalém? Havia, mas onde nós estamos nesse período aqui? Contexto? Nós estamos numa das festas onde mais tem peregrinos indo em Jerusalém. Mais temos pessoas. A cidade duplicava, triplicava o número de pessoas. Não havia condições de 3.000 pessoas serem batizadas naquele dia, de outra forma a não ser por aspersão. Capítulo 10, eu já falei, casa de Cornélio, sua família, dentro da sua casa que ele recebeu o batismo. Capítulo 16, nós temos a história da família de Lídia e do carcereiro. Né? Duas questões interessantes também. Lídia, ao se converter, foi batizado ela e toda a sua família. Né? Creio eu, posso estar errado, que na família de Lídia deveria ter pessoas menores de idade recebendo o batismo. Talvez até crianças de colo recebendo o batismo. Creio eu que sim. Carcereiro foi batizado aonde? Na sua casa também. Junto com toda a sua família. Imersão nesse caso aqui também seria meio complicado. Né? À luz do contexto daquilo que Atos 16 está trazendo. Precisamos analisar o texto na sua inteireza, os seus pormenores. Né? Nós precisamos entender que cada parte das Escrituras Sagradas, ao ser escrita, existe também o quê? Um contexto, uma história por trás daquele momento, que também dá o quê? Força à Escritura naquele momento também ao ser relatada. Não vamos esquecer Atos dos Apóstolos, que quem relata e quem escreve esse Atos é um historiador. Então esse historiador, se chamando Lucas, que era um médico, era um cientista, que escreve tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ele vai fazer uma acurada investigação ao escrever. E ele vai ver todos os pormenores, né, para que ele possa escrever de forma concisa tudo o que se passava pela igreja naquele momento. Então nós precisamos levar em considerações essas questões também, né, à luz da palavra de Deus. Olhando para esses textos, será que havia tanques apropriados ou piscinas em todas as casas? Dificilmente isso iria acontecer. Será que havia rio passando por dentro das suas casas ou naqueles locais onde os discípulos estavam? Porque os discípulos vão pregando o Evangelho e pregando, eles vão batizando, né? Isso independente de local. Né? Às vezes as pessoas pegam, não, mas aconteceu isso lá com o etíope, né, junto com Filipe. Né? O texto das Escrituras Sagradas precisa ser interpretadas. Quando o etíope entendeu a palavra de Deus que Filipe estava falando, que era sobre Cristo, ele falou, aqui há águas, né? O que me impede de ser batizado? E o texto diz que eles desceram, eles foram até onde tinha água. Não quer dizer que eles desceram imergidos na água. Por favor, não vamos pôr questões no texto que não existem, né, na sua inteireza. Eles desceram até o local onde havia águas e ali ele foi batizado. Simplesmente isso diz o texto. Os batismos na época do Novo Testamento, e aí que eu quero chamar a atenção, né, eram feitos onde pessoas confessavam a Cristo, ou seja, no seu local. Ele confessava a Cristo e ali ele era batizado, né, sem demora, né, sem tardança, né, que nós estamos iniciando, começando uma igreja ainda. Né. Os catecúmenos para receber o batismo foram coisas que aconteceram posteriormente. Né. Por quê? Porque também os apóstolos, né, vão começar a perder as suas vidas por levar Cristo Jesus, eles vão ser mortos. Né? E aí começam o quê? Então as doutrinas dos apóstolos serem confeccionadas. Né? E vamos entender também, essas doutrinas vão ser passadas pelas igrejas que agora estão constituídas. Aí sim, as pessoas que vão se convertendo a Cristo, né, eles vão sendo também o quê? Preparados para o batismo. Isso vai surgir depois. Né? Nós precisamos interpretar as coisas. Vamos falar, os sermões que eram feitos nas igrejas eram feitos de que forma? Cada um fazia aquilo que achava melhor? Não.
A palavra de Deus diz lá em Colossenses, é um exemplo, né, que nós trazemos à luz das Escrituras Sagradas aí, né, que Paulo fala, olha, eu escrevi mais cartas, escrevi cartas aos Laodicenses que eu quero que seja lida nas outras igrejas, assim como esta carta precisa ser lida. Logo, meus queridos, tranquilo, porta-vozes já existia desde o início da igreja primitiva, quando as cartas eram levadas para as igrejas para ser lidas. Isso não fez ninguém deixar de ser espiritual. Vamos acordar para a palavra de Deus e para as nossas vidas. Precisamos olhar para isso à luz das Escrituras Sagradas. Precisamos entender. Por último, nós vamos ter aqui as pinturas mais antigas que se tem notícias que retratam batismo, fazem com o batismo de e ou por efusão ou por aspersão, mas raramente por imersão, né? Aquelas pinturas que nós vamos ter ali antigas, né? Por quê? Eles sempre vão retratar, né? Ou por efusão ou por aspersão, mas raramente por imersão, porque eram as formas mais utilizadas naquela época. Precisamos olhar para isso, né? A imersão foi popularizada com o movimento radical anabatista no século XVI, mais ou menos em 1530, quando pegam o quê? A forma de batismo de João, né? O batizador, porque o sobrenome de João não é Batista, vamos entender isso, ele não era batista, a palavra ali é batismo, que ele fazia, ritual, era a forma que ele usava para que as pessoas pudessem esperar o Messias, né? E o batismo de João ainda é velho testamentário, não é cristológico. O batismo cristológico é Jesus na cruz, né? Nós vimos isso semana passada. João estava preparando o seu povo para a chegada de Jesus, né? A chegada do Messias, a chegada do reino, né? Por isso que Jesus também, cumprindo esse momento ritualístico na vida de João, o preparador para a sua chegada no sentido de Messias, né? Mostrando-se. Naquele momento ele passou por esse ritual de João, por quê? Porque era de preparação para aqueles que aguardavam o Messias também chegar, ou aguardavam o reino de Deus. Jesus, depois que passou por isso, ele foi tentado. Quando ele retornou, ele inicia o seu ministério dizendo o quê? O reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, né? Esse é o sentido que nós temos em João Batista. Os anabatistas então vão pegar isso daqui como forma única de batismo. Nós não podemos trazer isso para as Escrituras como única forma de batismo. Ok? Essa que eu precisava passar para vocês hoje, né? Existe o batismo infantil que a gente vai ver ainda semana que vem. Concluindo, o batismo deve ser recebido por fé. Essa é a primeira questão. Não espere um efeito mágico em sua vida, porque ele não existe. Né? Ele é um ato de obediência a Cristo, ordenança de Cristo. Né? Não podemos olhar disso. Né? Lembre-se que o batismo é um sinal inicial e selador de seu compromisso com Cristo, também não vamos esquecer disso. Portanto, deve ser tomado com temor e com amor em nossas vidas, quando nós assim fazemos. A questão do modo da ministração do batismo é secundária, não é primária. Mas a IPB crê ser a aspersão mais bíblica por causa dos contextos que nós vimos hoje. Nenhum membro batizado em uma igreja reconhecidamente evangélica, que não recebeu o batismo por dispersão, que recebeu de outra forma, precisa ser batizado novamente na nossa igreja. Somente o quesito que nós entendemos, Igreja Católica Romana, né? Batiza também por aspersão ou por efusão nesse sentido. Mas nós não concordamos com o significado da salvação batismal usado como regra, como dogma na igreja. Né? Nós não dizemos que o batismo salva. É essa a questão que nós temos. Nesse caso, o modo é secundário para nós. Mas o significado bíblico não é. Por isso nós batizamos novamente. Né? O chamado rebatismo, nesse único sentido que nós temos. E também aqueles que ministram, né, o batismo apenas por uma única forma, né, ou os unitaristas que batizam só em nome de Jesus Cristo.
contrariando aquilo que é ordenança de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, por último, o batismo é uma obrigação e não uma opção. Lembre-se que o próprio Jesus Cristo foi batizado e Mateus capítulo 3, verso 15, terminando, diz isso, para cumprir toda a justiça. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor, né, sobre esse tema tão importante na nossa vida. Semana que vem vamos falar sobre o batismo infantil e por que nós assim o fazemos. À luz do que nós já falamos aqui, já dá para entender um pouco, né, porque nós também batizamos crianças nesse sentido pela fé dos seus pais. Mas semana que vem a gente vai falar sobre isso. Espero que tenham compreendido, né, que Deus abençoe a sua vida, né, que Deus te fortaleça e você prossiga nesse alvo de tornar-se membro da nossa igreja, né? Nós estamos felizes com isso, né? Queremos dar o bem-vindo de forma plena na sua vida, né? Passando por esse ritual também, se assim for necessário, né? Mas precisamente que você possa confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida constantemente. Leva o abraço desse irmão em Cristo Jesus, né? Que nós prossigamos sempre, mas sempre mesmo, firmados naquilo que está na palavra de Deus e não nos nossos gostos pessoais. Precisamos olhar para as Escrituras, da forma que está nas Escrituras, antes de criticarmos também, sem nós termos base suficiente para assim o fazê-lo. Porque muitas das vezes nós estamos indo contra a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos faça uma igreja forte.